Vamos tratar de um tema que ganhou as redes sociais, todo o noticiário. A Procuradoria-Geral da República rejeitou investigar o ministro Gilmar Mendes após falas homofóbicas contra Romeu Zema. O decano foi acusado de acusação injuriosa por questionar se não seria ofensivo retratar bonecos do pré-candidato como homossexual. Na avaliação do órgão, Gilmar Mendes pediu desculpas publicamente pelo caso, então não há ilícito penal no caso. Então, para falarmos justamente sobre esse episódio e vários outros assuntos, recebemos agora, aqui em Os Pingos nos Is, presidenciável do novo pré-candidato Romeu Zema, que nos atende gentilmente. Governador, muito obrigado pela gentileza, grande abraço ao senhor, bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aí com vocês. Realmente, eu fiquei indignado com essa decisão, como se pedido de desculpas fosse suficiente para eliminar, claramente uma fala homofóbica, que se fosse de alguém da direita, com certeza levaria a um processo e possivelmente a uma condenação. Isso demonstra mais uma vez a falta de imparcialidade da Procuradoria-Geral da República, que tem tratado de maneira muito diversa diversos personagens da política de acordo com a sua atuação. Então, lamentável que estejamos tendo uma análise nessa linha. Agora, governador, o senhor não foi o primeiro a criticar o Supremo Tribunal Federal, né? Lembrando que o senhor fez algumas postagens criticando a atuação da corte e utilizando uma sátira, né? Bonecos que representam ministros da Suprema Corte. Agora, eu já vi outras figuras da política criticarem o Supremo. Por que a reação da corte na figura de um ministro foi tão desproporcional, governador? Eu, sinceramente, não saberia explicar. Eu, como governador de Minas, por 7 anos e meio, já assisti diversos enterros de bonecos meus, já fui caricaturado, já fizeram de inúmeras dezenas, centenas de charges com a minha figura, e eu considero isso normal num regime democrático. Eu continuei sendo a mesma pessoa, não me senti afetado. Agora me parece que a carapuça serviu para eles. Me parece que os ministros do Supremo estão temendo fantoches, já que o filminho que nós fizemos foi uma sátira utilizando fantoches. Mas é algo que nós temos de perguntar a eles, porque parece que causou um incômodo muito grande. Tanto é que um dos ministros ficou aí quase toda semana tentando revidar e me parece que não conseguiu esclarecer nada, além de estar agravando a situação. O brasileiro hoje, eu acho que 90% dos brasileiros estão indignados com essa farra dos intocáveis que está acontecendo em Brasília. Esses contratos entre ministros do Supremo Tribunal Federal e o maior criminoso da história do Brasil precisa ser esclarecido. Se fosse um cidadão comum, já seria gravíssimo. Agora nós estamos falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal utilizarem aviões desse criminoso, de fazerem contratos de 129 milhões um deles e de 30 milhões o outro, participação acionária no resort. Então é algo muito grave que precisa ser apurado. Agora eu tenho certeza, comigo lá isso vai acabar, não vai ter como isso continuar. Eu fui governador de Minas 7 anos e meio, sem escândalo e sem corrupção. Falo que o meu governo não rendeu notícias para jornalista. E esse Supremo está rendendo e vai render muito mais ainda à medida que essas apurações, delações avançarem. Romeu Zema, pré-candidato do Novo à presidência da República, conversando ao vivo aqui com a gente. Governador, peço licença, os nossos comentaristas farão perguntas ao senhor. Eu começo com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, você. Governador, boa noite. Governador, o senhor não só está fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal,
mas como pré-candidato vem apresentando propostas para mudar o Supremo, fazer o Supremo voltar a ser uma corte constitucional. Quais são essas principais mudanças que precisamos fazer para o STF voltar a ser uma corte constitucional, como diz a Constituição no seu artigo 102? Dávila, boa noite. Bom, Dávila, hoje o Supremo tem lá o advogado, o ex-advogado do Lula, o ex-advogado do PT, o ex-ministro do Lula, só está faltando ele colocar lá filho, sobrinho, neto, então precisamos alterar a forma de selecionarmos os novos ministros. Eu, como governador de Minas, indiquei diversos desembargadores para o Tribunal de Justiça e chegava uma lista tríplice para mim. Uma lista que a OAB tirava de 40 nomes, uma lista sextupla que era encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e depois uma lista tripla a mim. Então é preciso ter uma depuração e o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Justiça, a OAB e talvez outros entes possam estar participando de forma que o presidente não tenha tanta liberdade assim. Quanto maior a triagem, menor o equívoco, com toda certeza. E ainda tendo a sabatina do Senado. Mas nós também iríamos colocar uma idade mínima de 60 anos, seria o coroamento de uma carreira, estar no Supremo. Eu falo que é o equivalente a ser papa. Não se vê papa de 35 anos. Papa geralmente é alguém que teve uma trajetória longa. Vamos acabar com as decisões monocráticas, que são um absurdo. Um ministro isoladamente desfaz aquilo que 400 deputados votaram. Então, algo que não pode acontecer de forma alguma. E vamos também fazer com que o Supremo tenha processos de impeachment sem depender de um presidente do Senado estar ou não engavetando. Se a maioria dos senadores quer um processo de impeachment, esse processo seria levado adiante. Então, é necessário uma moralização da casa. O Supremo hoje se transformou no Supremo Balcão de Negócios do Brasil, uma instituição que já foi tão respeitada no passado, que era o bombeiro das crises, e hoje tem sido o incendiário de qualquer crise no Brasil, inclusive provocando essas crises. Agora a pergunta é do Roberto Mota. Governador, boa noite. Como o próximo presidente da República conseguirá governar se tudo no Brasil de hoje precisa ser aprovado pelos ministros da Suprema Corte e se as decisões desses ministros, segundo muitos juristas importantes, frequentemente ignoram a separação de poderes, a lei e até a própria Constituição? Mota, boa noite. Primeiro, eu estou muito confiante, Mota, numa boa renovação do Senado, e isso, com toda certeza, vai provocar mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal. Nós temos lá frutas podres que é impossível um Brasil permanecer com essas pessoas como ministros do Supremo. Estou muito confiante nessa próxima eleição de outubro, que vai ser uma eleição da indignação, talvez com mais mudanças do que os mais otimistas estão visualizando. E eu que estou sempre em contato com muitas pessoas, enxergo isso claramente, esse clamor por mudanças. E vejo também, Mota, que um presidente que chegue lá com credibilidade, com um passado que não tenha questionamentos, é um presidente que vai conseguir levar adiante mudanças, tanto no legislativo quanto no judiciário, que são necessárias ao Brasil. Precisamos de um presidente que chegue lá com esse capital moral, e capital moral hoje leva a capital político.
Em Minas Gerais, quando eu fui eleito e assumi o governo em 2019, muita gente não acreditava, mas à medida que o tempo avançou, todos viram um governo sem corrupção, um governo sem escândalo, um governo fazendo entregas apesar de todas as dificuldades, e os parlamentares querem sim ficar ao lado de um governo bem avaliado. E hoje esse governo que nós temos lá em Brasília fica barganhando, comprando votos. Eu quero um presidente que tenha apoio do Congresso pelo que ele faz, pelo que ele entrega, e não por essa compra de votos como tem acontecido. E é possível sim. Fácil não é, mas longe de ser impossível, e em Minas Gerais nós provamos que dá para fazer. Entrevista ao vivo com Romeu Zema, pré-candidato do Novo à presidência da República. Governador, o próximo a fazer pergunta é o Cristiano Beraldo. Boa noite. Nós estamos vendo uma falência institucional no Brasil, em todos os poderes, e no caso do senhor, em que a Procuradoria-Geral da República recusou investigar o ministro Gilmar Mendes em razão das declarações que ele fez de forma pública, em entrevista, reiterado, enfim, não houve dúvida das ofensas que ele proferiu, contrasta diretamente com a manifestação da Procuradoria-Geral da República em relação a Sérgio Moro, em 2023, quando ele fez uma piada informal numa festa junina e também se apressou em pedir desculpa, mas enfrentou um processo que quase lhe custou o mandato. Minha pergunta é, diante de todo esse cenário de falência institucional, o senhor acredita que a possibilidade do Brasil se resgatar é uma nova Constituição? Isso fará parte do seu programa de governo? Eu vejo que a Procuradoria-Geral da República, nesse momento, está totalmente subjugada. É só nós lembrarmos aí de como ela procedeu com relação aos manifestantes do 8 de janeiro, que foram enquadrados como golpistas. Então, fica muito claro, se é meu adversário, é criminoso, vai ser condenado, vai ter um processo, vou complicar a sua vida ao máximo. Mas se é meu amigo, se é do meu time, vai estar tudo certinho, não esquente a cabeça, eu vou arquivar, você pediu desculpas. Então, são duas medidas e dois tratamentos diferentes. É algo inadmissível no sistema judiciário. Eu vejo essa contaminação das instituições. Um presidente sem credibilidade, que foi condenado, descondenado, e que nós sabemos tem culpa no cartório, provas materiais robustas, que, estando à frente de um país como o Brasil, ele sinaliza assim: raposas podem atacar os galinheiros. Eu estou aqui, já fiz isso, e aqui é um vale tudo, aqui tudo é permitido. Ele nunca falou isso claramente. Mas quando temos alguém que tem essa estatura moral diminuta ou ausência de estatuta moral, parece que as instituições embalam nessa corrupção. Eu tenho dito que todos os grandes escândalos do Brasil, Petrolão, Mensalão, mala de dinheiro, refinaria Abreu e Lima, impeachment, Lava Jato e recentemente Banco Master e desconto dos velhinhos, todos, sem exceção, aconteceram em governo Lula ou Dilma. É deixar a raposa solta. É onde o crime compensa, a criminalidade também acaba aumentando. Então, na hora que nós tivermos um governo que volte a ter essa credibilidade, com certeza teremos mudança. É muito triste ver essa degradação toda. Uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede. Eu sigo aqui com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato do Novo à presidência da República, respondendo às questões dos nossos comentaristas e também da audiência. A vez agora é do Bruno Musa. Você, Bruno. Governador Romeu Zema, muito boa noite. Primeiro, parabéns pela atuação. Eu acho que é minimamente a moralidade que estamos buscando. Bom, eu como profissional do mercado financeiro e pertencente àquele grupo que chamado de Faria Lima,
Adoro ser uma voz diferente dentro daquela voz que supostamente reverbera mais e que muitos defendem ali o politicamente correto. Não sou a favor disso e por isso eu lhe pergunto, em meio a essa escalada do judiciário, muitos ainda continuam pregando que a harmonia entre os poderes é a solução. Como que a gente pode ter harmonia com um dos grupos que não quer a harmonia, que arroga o Estado para si? Há alguma outra forma, no curto prazo, de corrigir esse país sem ir para o embate real? Que, novamente, te parabenizo por isso. Bruno, realmente, com essa composição, presidente, ministros do Supremo, presidente do Congresso, fica muito difícil nós avançarmos. Parece que todos aí estão se beneficiando desse escândalo, têm receio de qualquer apuração, investigação que avance, mas estou extremamente confiante de que as urnas em outubro vão responder adequadamente. Nós vamos definir em outubro se o Brasil vai continuar com essa farra dos intocáveis ou se ele vai ser governado por pessoas do bem. E eu estou nessa luta mostrando que precisamos dessas mudanças. Chega de governo rico e povo pobre, chega de Brasília no luxo e o Brasil no lixo. É isso que nós temos assistido e que tem causado tanta indignação. Não será uma caminhada fácil, a mudança muitas vezes não é de um dia para o outro, mas eu vejo, sinto, percebo. Estive hoje em Ribeirão Preto, juntamente com vários produtores rurais, prefeitos, vereadores, e o clima de indignação é muito, muito grande. E muitas coisas, eu falo por experiência própria, as pesquisas não costumam capturar. O brasileiro está farto desses excessos do judiciário, do Supremo, tudo tem limite. A temperatura e pressão só tem aumentado nos últimos meses. E você sabe que por maior que seja a resistência aí de uma parede, de uma caldeira, ela tem limite, uma hora as coisas explodem, trincam e se rompem. Então, nós estamos caminhando nesse sentido, eu sou confiante. Não há ditadura que permaneça para sempre. Nós estamos hoje num regime claramente autoritário, que tolhe a liberdade de expressão, que quer calar as pessoas, mas não vamos escurecer. E eu tenho liderado, acho que, sendo pré-candidato, que mais tem questionado isso tudo, até porque não tenho rabo preso e posso falar à vontade. Então, estou muito confiante. Romeu Zema conversando ao vivo aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Justamente agora nós recebemos a Rede Jovem Pan, todos que nos acompanham pelas emissoras de rádio conectados aqui na programação, essa entrevista especial ao vivo com o ex-governador de Minas, respondendo a todas as questões dos nossos comentaristas. Governador, queria tratar de uma outra questão que me parece muito oportuna. Como o senhor avalia o momento para o processo de avaliação e admissão do indicado do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal? O AGU passará por sabatina em um momento de tensão, né, entre o STF e o Congresso, um cenário em que o Judiciário e a Suprema Corte são muito questionados, criticados. Para o senhor, esse seria o momento ideal para essa escolha? E, além disso, o que esperar do Senado no dia de amanhã? É uma situação em que claramente o presidente está querendo levar mais um comparsa seu para o Supremo. Como eu disse agora há pouco, ele já levou um advogado pessoal, já levou um advogado do PT, já levou um ministro e agora quer levar o Messias, que sempre esteve ao lado dele. Só está faltando levar filhos, sobrinhos, irmãos. Talvez não levou porque não são advogados. Isso é muito ruim para o Brasil. Um Supremo Tribunal Federal deveria ser diverso, né? Deveria ter pessoas com visões diferentes. Eu falo que da diversidade
você extrai melhor resultados, visões distintas, e nós estamos ficando com o Supremo cada vez mais enviesado, mais à esquerda e com elementos nomeados sem o devido cuidado ao histórico. Precisamos mudar essas regras de nomeação e sou totalmente contrário a esse nome para o Supremo. Ainda mais num ano eleitoral em que os ânimos estão acirrados e o presidente fazendo uso aí de distribuição de favores para poder ganhar votos no Senado. E com o presidente do Senado que está impedindo investigações, pedido de impeachment com relação a outros ministros. Então, realmente, o Brasil está vivendo um momento difícil. Mas, como eu falei, estou confiante. Outubro dará a resposta. Ou nós vamos continuar com esses intocáveis, ou vamos colocar gente de bem. O brasileiro quer gente de bem. Estou muito confiante e trabalhando nesse sentido. Vou acabar com tudo isso que está lá de errado. Pois é, o ex-governador tem uma agenda muito apertada. Vou pedir que mais um integrante da bancada faça uma pergunta. Você, Dávila, você é o próximo da lista, por favor. Governador Romeu Zema, nesse momento de indignação popular contra a corrupção, a República dos Intocáveis, a República do Rabo Preso, como resgatar a esperança na democracia e na mudança e que nós fujamos dessa polarização que tão mal fez o país? Dávila, o brasileiro realmente está desesperançoso, está cansado, está endividado. Ao mesmo tempo, Dávila, em que isso é muito ruim, né, que causa todo esse sentimento negativo, mas também isso é que vai mover as pessoas a estar votando em propostas novas no mês de outubro. Então, eu vejo que vai ser uma eleição antissistema. Nós temos visto que candidatos da direita também não têm questionado muito o Supremo. Eu, com certeza, sou disparado aquele que mais tem criticado, talvez até por ser aquele que não tem o rabo preso, que não deve nada, sempre fui pagador de impostos, fiscalizado pela Receita Federal, Estadual, Ministério do Trabalho, Banco Central, etc. Então, tenho uma vida transparente, sempre tive de prestar contas e acho que o brasileiro está cansado de ter uma vida como essa que eu tive. Então, queremos mudanças e eu continuo muito confiante que ela virá assim. O brasileiro vai dar a resposta em outubro. O momento é grave, é sério, a temperatura e pressão só tem aumentado, nós ainda temos essas delações premiadas pela frente, surpresas vão surgir e com certeza vamos ter o reflexo nas urnas. A democracia pode até demorar um pouco para fazer as suas correções, mas à medida que ela avança, ela vai colocando para fora esses elementos podres que hoje, infelizmente, têm dominado a alta cúpula da nossa República. Continuo confiante de que a democracia é capaz de fazer as suas correções.